Fala pessoal, queria mostrar aqui para vocês um padrão que aconteceu hoje no índice, ficou bem claro de ver, tá? É um padrão conhecido como mergulhada dupla, que nada mais é do que um ABC seguindo as orientações aí das ondas de Elliott, tá? Então, vamos dar uma olhada, tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, né? A gente teve um movimento super direcional, né? Como a gente pode ver, muito direcional. O índice vinha de um movimento bem parado e aí hoje acabou tendo um movimento super direcional. E naquela hora é a que gera dúvida, né? Porque você fica naquela dúvida seguinte: será que a gente saiu do movimento parado? Será que a gente saiu do range e vai fluir? E aí muitas vezes nesse movimento de alta é difícil até pegar essa tendência. Pode não parecer tão fácil pegar essa tendência, tá? Fica algo difícil. Então veja, eu tenho um movimento super direcional, como esse aqui, e aí eu tenho que ter uma correção. Só que o que acontece? Nesses movimentos de correção, você vê, essa correção que teve aqui é pequena. Essa correção é pequena. Por quê que a gente sabe que são correções pequenas? Porque o movimento é tão grande que ele precisa ter uma correção, tá? Compatível com o movimento. Tá legal? Então, uma das formas é a gente pegar o FIBO para ver o tamanho dessa correção. Você vê, essa correção é pequena, tá? Ele renovou máxima aqui. A correção é pequena. Então, o que a gente espera? A gente espera fazer um pivô contra um movimento. Então, ele tem um movimento grande, tá? E a gente espera um pivô contra esse movimento. Que se a gente fosse fazer, por exemplo, ondas de Elliott, a gente poderia fazer uma contagem aí. Então, fazer a contagem 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal? E aí aqui a gente tem um A, um B e um C, que foi mais estendido. A gente tem esse movimento. Por muitas vezes, a contagem de 1 a 5 ela acaba sendo uma contagem difícil de ver. E aí a gente não faz essa contagem porque fica difícil, tá certo? Mas se a gente tem um movimento muito intenso e muito grande como esse aqui, a gente pode olhar o ABC. E dentro desse ABC, o movimento vai se dar da seguinte forma. A gente tem aqui, pegando um quadro branco, tá? O movimento direcional forte, tá certo? O ABC, tá? No que eu tenho esse ABC, eu vou pegar a primeira barra verde que se forma depois dela ter feito o pivô. Então, vou transformar essa linha aqui em candles, tá certo? Então, eu tenho lá o meu movimento. Pera aí, deixa eu começar de novo. Saiu errado. Eu tenho o meu movimento transformado para candles, tá? Eu vou ter as barras negativas do papel, tá certo? Isso serve para qualquer mercado. Depois ele vai fazer a correção, tá legal? E volta a cair, certo? Barras negativas, novamente caindo, deixando uma nova mínima, tá certo? No que ele deixa essa nova mínima, ele armou aqui o quê? Um pivô, tá certo? Que é esse pivôzinho, só que antes eu tenho uma tendência forte de alta. A primeira barra verde que abre aqui, então abriu uma barra verde, tá certo? Uma barra branca, depende da cor que utilizar, uma barra positiva. Eu tenho a minha entrada quando abre o próximo candle, na superação dessa máxima, tá? Com stop na mínima, e eu posso pegar essa projeção e jogar para cima para ter um alvo, tá certo? Ou até 2 vezes esse alvo. Então, se ela romper, eu tenho a minha entrada e eu vou ter uma operação. A gente chama esse padrão de mergulhada dupla, tá? Ela está aliviando os preços, tá certo? De uma forte tendência. Isso não acontece quando o mercado está em range. Isso não acontece em movimentos pequenos de mercado. Não. Isso acontece em movimentos grandes de mercado.
como foi o caso de hoje, tá? Então, a gente olhando aqui, o caso de hoje, a gente percebe o seguinte, tá? Eu tenho esse movimento, vamos supor que eu não aproveitei essa alta, eu tenho esse movimento bem agudo, de ponta a ponta. Aí aqui ela fez a correção. No que ela faz essa correção, a gente espera o pullback. Essa barra aqui, ela arma esse pivô, tá certo? A partir desse momento eu posso dizer então que aqui é um ABC claro, tá? É o pivô contra. Essa é a primeira barra verde. Não ficou muito bem definida essa barra verde, porque ela ficou mais um spinning top. Mas eu posso marcar o topo dessa barra. A barra que romper aqui, ela dá compra. O stop. E eu posso projetar esse 1 para 1 como um scalping. Tá legal? Que ficaria como alvo nessa região. Esse daí não acionou. Então pode cancelar. Ele não acionou. Ele continuou ainda a sua queda. Ele não perde sua validade. Tá certo? No que chegou aqui, a barra verde, marca a barra verde, a mínima da barra verde, entrada, puxa um alvo. Tá certo? Que seria o quê? Eu pegar a amplitude dessa barra projetada para cima, tá? Eu tenho um primeiro alvo. Nesse caso aqui, entrei numa operação como essa. Fiz o meu alvo, eu posso ir para o gráfico de 2 minutos. E no gráfico de 2 minutos, eu posso terminar num barra a barra. Então, algo simples, numa forte tendência, que poderia te promover aí 320 pontos, que inclusive foi um trade que a gente fez. Tá? Então, pessoal, um movimento claro, certo? Um padrão de mergulhada dupla. É assim que se procura um padrão de mergulhada dupla, tá? Pegando, depois de sempre ter movimentos claros, como esse, tem que ser movimento claro e movimento grande. Quando ele te dá a profundidade dupla ou mergulhada dupla, conforme ensina o Oliver, tá? Você tem esse padrão, tá certo? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Isso acontece bastante quando a gente tem movimentos fortes no mercado, tá? Até mesmo o próprio dólar aí hoje chegou até a deixar esse padrão na sua queda, tá legal? Se você pegar a sua queda brusca, né? A gente identifica o pivô contra, tá certo? Ele tem que fechar acima. Dessas barras que fecham acima, a primeira barra vermelha está aqui. Eu posso fazer a venda dela, tá? Outra coisa, se eu não quero entrar dessa forma, eu posso entrar na forma confirmada, tá? Que seria, depois que ela faz o pivô tá aqui, ó, de ponta a ponta, tá certo? Começa esse pivô, arma esse pivô, precisa ter barras fechando. Essas barras fecham acima, tá? Se ele retorna e faz um pivô para frente, como é o caso aqui bem claro, eu também tenho entradas, tá? Entradas antecipadas ou entradas confirmadas no padrãozinho de mergulhada dupla. Beleza, pessoal? Então, fica um videozinho rápido, curto e bem claro aí para vocês. Valeu, um abraço.